Opa, beleza? Que eu tinha. Hoje eu vou estar dando continuidade à série de vídeos sobre o Google Maps V2, tá? No Android. Eu vou estar falando aí sobre o marker, tá? Como colocar marcadores no mapa e listeners, tá? Como utilizar os ouvidores de evento, perfeito? Antes de mais nada, eu queria mostrar o blog aí, que eu falo sobre desenvolvimento web, Android e avaliação de site. Se você curtiu, só dá um like e eu seguir em outros canais, como o Google Plus, Twitter e YouTube, colocando vídeo toda semana. Enfim, aqui tá as principais classes que a gente vai estar utilizando, tá? Marker Options, tá? Que é pra gente criar o marcador, a configuração do marcador, né? O marker, propriamente dito, perfeito? E no caso aqui, os listeners, tá? Os listeners do Google Maps. No caso, eu vou estar falando sobre 4 só que eu considero os principais listeners, tá? Que provavelmente vão ser são os mais utilizados. Não tenho nada comprovando isso, mas enfim. Voltando aqui, vamos para o nosso projeto. Vou começar aqui da onde eu parei no último vídeo, tá? Se você boiar aí, tem mais outros 2 vídeos. Um de introdução ao Google Maps, incluindo configuração e criação da API Key. E o outro já falando de coisa mais como a gente colocar o próprio mapa para funcionar, né, utilizando o Google Maps. E agora eu vou estar colocando aí, no caso, o marcador, tá? E os listeners. Enfim, eu não vou continuar com a versão de fragment via XML, tá? Não vou voltar para API, perfeito? Para a gente não perder tempo aqui, ok? Mas se você quiser voltar, tá tudo aí certinho. Eu ainda falo no outro vídeo lá, questão da thread e tudo mais. Enfim, já vamos começar aqui criando uma função que adiciona marcador. Eu vou colocar o marcador fora, tá? Para colocar ele dentro do, mais facilmente, marque dentro dos eventos, dos ouvidores de eventos. Perfeito? Vou importar aqui logo. Eu vou criar uma função que adiciona marcador. Perfeito? Vou colocar aqui. Public void custom add marker. Perfeito? Tá parando de entrada aqui, a latitude e longitude, né? Um lat lng. Vou colocar aí lat lng. Um título, tá? Você vai ver por quê. Title, string e um snippet, que nada mais é que a descrição nesse caso aqui, né, desse exemplo, que vai ficar dentro da info window. Como é que a gente cria um marcador, né? A gente tem que primeiro trabalhar com mark option, tá? Options, mark options, daqui de options, new mark options, perfeito? Setar as opções, claro. Opa. Options, no caso aqui, position, seria o caso do lat.lng, tá? Title, não preciso nem dizer muito, né? Title mesmo. E snippet é a mesma coisa. Snippet. Uma outra coisa legal que a gente pode colocar é o drag, permitir o drag drop, né? Vou colocar aqui degradable, colocar true, tá? Apesar de eu não vou ouvir o listener, tá? Não vou trabalhar com o listener do drag, mas é muito trivial. É só você colocar o listener do drag, tá? E ouvir a movimentação. Perfeito. Criamos o mark option, setamos a opção. E agora, para a gente literalmente criar o mark, a gente faz assim, ó, a gente tem o mark lá, né? A gente tem o objeto mark. Quando a gente adicionar, colocar aqui, ó, map.addMarker, perfeito? A gente coloca o options, aqui que é instanciado o marker, tá? E é devolvido ele, o objeto mark foi criado, perfeito? E aqui a gente já tem o marker. Ok, essa função aqui ela já é o suficiente para criar marcadores pra gente. Eu não setei o ícone aqui ainda, tá? Vou rodar primeiro sem o ícone personalizado. E tem como também a gente setar, que eu vou mostrar aqui, é o info window, como é que ele vai abrir, como é que ele vai funcionar, perfeito? Enfim, vamos colocar o mark, vamos criar, na verdade, os listeners aqui, né? Vou colocar aqui events, events. Os eventos são do map, tá? No caso, map set, o primeiro aqui é um camera change listener, tá? Dos 4 que eu vou falar, esse aqui também é um que eu considero que é muito utilizado, tá? New Google Map ponto on camera change listener, perfeito. Esse camera position aqui na verdade, vem toda a configuração do mapa do posicionamento atual, tá? Como esse posicionamento atual? Você vai estar com o mapa aberto e você vai movimentar para o lado. Só que você deu um zoom, perfeito, e deixou ele mais inclinado, por exemplo, ou rotacionou, tá? Então vai ser essa configuração atual que você colocou que vai vir no camera position, e não a configuração que a gente setou aqui, ó, tá? Só se for exatamente essa configuração aqui, que provavelmente não é, por causa que ele funciona de acordo com a câmera altera, tá? Que ele vai ter a mesma configuração, perfeito? Caso contrário, não. Esse aqui é um camera position novo, ok? Aqui, ó, camera position. O que a gente vai fazer é pegar esse marker, tá? No caso aqui, para ficar uma coisa
Legal? Vou colocar um log aqui, tá? Pra gente ver que a gente entrou aqui. Log e script. Vou colocar o nome, no caso, desse método chamador aqui, tá? Nome de baixo. Perfeito? E aqui, o marker, vou perguntar se ele não é nulo, claro, a gente poder trabalhar nele. Marker, diferente de nulo, eu vou remover ele do mapa, tá? Como é que a gente remove ele? Só dar um remove. Embaixo eu vou adicioná-lo, tá? Por aqui, claro. Opa, remove. Perfeito. Vamos colocar aqui. Vamos utilizar esse camarada aqui, tá? New. Aí como é que existe? Ponto target. Ponto latitude, tá? E o outro longitude. Perfeito. O título é marcador alterado, vou colocar aqui. Marcador alterado. E o snippet. O marcador foi reposicionado. Perfeito. Tá? Em um listening. O outro listening, os outros listenings eu vou procurar só colocar o log mesmo. Aqui é só pra gente ver como é que a gente trabalha, no caso, alterando o marker, né? Perfeito. Vou colocar aqui agora o do click, né? Set on map click, tá? Click listener, que eu também acho que é um que é muito utilizado. Google Map on map click listener, perfeito. Esse aqui, o parâmetro de entrada dele, na verdade, é exatamente a posição onde a gente clicou, tá? Vamos fazer o seguinte, dá para colocar um marcador legal aqui também, trabalhar com marcador. Vamos colocar aqui esse nome aqui, claro. E fazer a mesma coisa com o marker. Perfeito? Só que aqui agora, a gente vai colocar esse camarada aqui. Vamos mudar o nome aqui, vou colocar Latin Energia também. Perfeito. A gente vem aqui. Latitude, tá? E longitude. Opa. Perfeito. Vou colocar aqui um e aqui um 2 para mostrar a diferença dos eventos. Os outros dois eventos, map.set on marker click listener, tá? New Google Map. On marker click listener. O do mark e o do info window, tá? Que é a janela que abre quando a gente clica no marcador, perfeito? Aqui o que é retornado é o marcador que foi clicado, tá? Que recebeu o clique, perfeito? O que eu vou fazer aqui é colocar um log, tá? E vou setar o título dele. Vou colocar aqui log, eu tenho um field script. Marker. Get title, perfeito? E ó, tá vendo aqui que a gente retorna false? No caso, como é que funciona isso? Quando a gente retorna false, a gente fala que é para ele ter, tá? O mapa para ter o comportamento padrão. O que é o comportamento padrão? Quando tiver um pin e a gente clicar nele, o mapa ele vai andar até o pin, vai centralizar no pin e vai abrir a janela, tá? O info window. Se você retornar false, é isso que ele vai fazer. Se você retornar true, você está falando pro Google Map que você que vai tomar conta do que vai acontecer, perfeito? Muito similar do que é o config changes, tá? Quando a gente fala pro Android que não é para ele destruir e reconstruir nada, a gente que vai se virar com isso, perfeito? É exatamente isso que acontece. Quando você retorna true, ele vai assumir que é você que está tomando conta dos eventos aqui dentro, tá? Das ações, aliás. E o outro, map.set on info window click listener, tá? É para pegar o clique no info window, perfeito? Vou colocar aqui new Google Map
Foi no Click Listener. E ele, o parâmetro de entrada também é o marcador, tá? Que tem da janela. Marker, perfeito. Vou colocar aqui. Deixa eu aproveitar, ok? Só que aqui eu vou colocar o 2, né? Pra mostrar que foi desse camarada. Na verdade eu vou colocar o 3 aqui, né? Que eu já coloquei o 1 e o 2 e aqui o 4. Perfeito. Aparentemente tá funcionando, tá? Nosso... Vamos colocar aqui para adicionar dois marcadores primeiro. Marker. Depois a gente trabalha com um marcador só. Perfeito. E aqui a gente comenta, para não ter problema. E só vamos colocar o log. Depois eu tiro para a gente ver o marcador se movimentando. Esse daqui você poderia fazer com quanto você quisesse, tá? O negócio é a lógica que eu estou utilizando aqui, que é uma lógica bem simples, só para mostrar os marcadores funcionando. Perfeito, adicionamos o marcador, tá? Utilizando o Mark Options. Colocamos os que eu considero os principais listeners, tá? Lembrando que você tem uma lista de listener aqui, você vê qual que é o mais interessante para você. Inclusive do drag tem listener, tá? Perfeito? Tem até de tirar foto do mapa, ok? No caso aqui eu comentei a parte do mark, tá? E ainda não coloquei o info window, vou colocar primeiro o info window personalizado. Vamos colocar primeiro do jeito que tá. Aqui está o emulador, vamos executar. Run as Android Application. Ficar ligado no logcat, claro. Ó, set on camera change listening, porque aquela animação ele já faz o mapa se movimentar, perfeito? A câmera mudar, então ele já tem um disparo do evento, tá? Eu acabei não adicionando. Perdão, deixa eu ver aqui. No mapa, eu acho. Actions Marker, tá? Não, adicionei sim. Eu acho que eu não chamei esse camarada em lugar nenhum. Foi isso mesmo. Eu comentei aqui. Deixa eu voltar aqui. Não chamei em lugar nenhum. Vamos chamar aqui em cima. Vou colocar Markers. Ok, o marcador 1 foi posicionado. Deixa eu aproveitar esse texto mesmo. Aqui eu vou colocar marcador 1. Nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma alteraçãozinha aqui. Vamos utilizar esse camarada aqui. Tá? A gente não ficar com a mesma posição que os dois marcadores. E aqui eu vou colocar 0,2 e aqui 0,5. Só para fazer essa alteração mesmo. Não ficar no mesmo lugar. Que eu vou colocar outro marcador aqui. Marcador 2. Marcador 2. Dei um vacilo aqui. Vamos aproveitar o primeiro, pelo menos. O de baixo que vai ser alterado. Perfeito. Agora ele vai colocar os marcadores, né? Acabei papando mosca aí. Ok. Logcat. Limpar. Limpo logcat. Tá lá os marcadores, padrão. Não alterei o ícone. O Set on Camera Change Listening é chamado por causa da animação que altera a câmera, tá? O posicionamento da câmera, do mapa. Quando a gente aperta zoom, ele também é chamado de novo, tá? Ó, toda vez ele é chamado. Quando a gente clicar em qualquer lugar aqui, ó, o clique é chamado, tá? On Map Click Listening, perfeito? E se a gente clicar aqui agora, marcador 1, tá? O marcador 1 foi reposicionado. Vamos ver qual que foi chamado. No caso aqui, o 3 é do marcador, tá? Que a gente clicou no Mark e não clicou no Info Window. Vamos clicar no Info Window agora. Teria que chamar o 4 e chamou, perfeito? E vamos chamar o outro, tem que ser o 2, tá? É o 2 e ele chamou do marcador, tá? De novo, ó, o marcador 2. E o Camera Change Listener, porque a gente retornou false, tá? Quando a gente retornou false, a gente falou que é para o Android ter um comportamento padrão com o Google Maps. Então ele centralizou nesse marker aqui e abriu o Info Window. Se eu retornar true aqui, quer ver? Dá um exemplozinho. Você vê que não vai fazer nada disso, ele vai ficar parado e nem vai abrir o Info Window, tá? Retornando true, vou dar de novo.
Perfeito. Vou clicar e nada acontece, tá? Ó, clicando, nada acontece. Perfeito? Se a gente quiser arrastar e soltar, como eu coloquei o dragable lá como true, é só você segurar até ele fazer esse posicionamento aí de ficar solto e posicionar, onde você quiser, perfeito? Ok. Claro que eu não vou mexer aqui, no caso, com o comportamento padrão, deixa false mesmo. E agora vamos mexer com o window, tá? Se a gente quiser alterar, no caso, aquela janelinha que abre. Como é que a gente faz? A gente chama apenas uma vez, tá? Porque é de map. A gente trabalha com o método de map. Eu vou voltar aqui no marker, tá? Map.set InfoAdapter, perfeito? Aqui dentro a gente coloca um new InfoAdapter, tá? New Info Window Adapter, perfeito? Vamos importar aqui, ó, import Info Window Adapter, ok? E adicionar os métodos implementados, que são dois. Os nomes são bem intuitivos. Eles não trabalham em conjunto, tá? Ou você usa um ou você utiliza outro. Esse get info contents é quando você só quer mudar o conteúdo da info window, ou seja, aquele background lá, aquela janelinha, aquele balãozinho, ele vai continuar lá. Você só vai mudar o conteúdo. Você pode colocar outras views ali dentro, tá? Você pode fazer o que você quiser. Em parte que você quiser, né? Você vai ver que se você quiser trabalhar com um botão lá dentro, colocar o listener naquele botão, ele não vai funcionar. Porque o Google Maps ele trabalha com info window como se ele fosse uma imagem. Então a única coisa que você consegue colocar lá para funcionar como clique é esse camarada aqui, ó, tá? O set é o info window click listener. Esse camarada aqui é que vai fazer o info window trabalhar, receber, ouvir o clique, né? Qualquer outra coisa que você colocar lá dentro, não vai funcionar, tá? O clique, perfeito? Ok. Get info content é quando você quer alterar só o conteúdo, mas quer continuar com o balão. Get info window é quando você quer alterar tudo, tá? O Android vai esperar que você altere tudo, até o balão, não vai existir mais o balão, tá? Eu recomendo que continue com o balão, a não ser que você tenha uma coisa muito personalizada, porque o balão ele já é um line patch. Então ele já se redimensiona e não perde qualidade, perfeito? Mas o line patch é trivial de fazer, né? Eu tenho até um videozinho aí mostrando como é que a gente trabalha com o line patch. Enfim, esse aqui é o marker, tá? O marker no caso aí que recebeu o clique. Eu vou trabalhar com esse daqui primeiro, vou colocar um test view, tá? Chamar de TV, new, test view, perfeito? Main activity .this, perfeito? Escrevi errado aqui, faltou um N. Ok. tv.setTest. Vamos utilizar um HTML aqui. From HTML. Colocar aqui um negrito, B. E vou mudar a cor da fonte desse título aqui. Infelizmente tem que ser com essa tag, senão não funciona. Color. Colocar vermelho, porque no outro aí eu coloco um branco, perfeito? FF0000. Ok. Fechar aqui fonte. E o título pegar de marker. Marker.getTitle. Perfeito. Vou colocar aqui os dois pontos, né? E aqui a gente coloca o snippet, tá? Só pra gente não perder o que já tem. Get snippet. Opa, 3P não, são dois. Perfeito, tá? Vamos só importar o test view aqui. Perfeito, tá? Vamos retornar ele. Para aproveitar o embalo, já vamos criar um outro aqui, só que eu vou continuar retornando nulo. Tá? A preferência é desse camarada aqui, tá? Se esse camarada aqui retornar nulo, então o Android vai utilizar esse daqui. Caso contrário, ele utiliza esse camarada aqui, que altera tudo, ok? Vamos aproveitar aqui o test view. Vamos colocar um linear layout aqui. Chamar de ll new linear layout main activity.this. Vamos colocar um page, set page. No caso aqui eu vou trabalhar sem conversão de DP, tá? Para ver qual é o DP do dispositivo atual, que no caso é a densidade de pixel. Como é um exemplo simples, eu vou colocar direto 20 pixels para todo mundo, que isso daqui é pixels, tá? Você teria que trabalhar com conversão aqui, que é um cálculo trivial, facinho. Perfeito, tem um monte na internet, você vai ver que é nem duas linhas de cálculo. E agora setar o background. Set background color, vou colocar um verde, tá? Para ficar bem chamativo. Color, para ficar evidente que mudou, aliás. Perfeito.
A gente tem que adicionar aqui, né? Add View, TV, ok? E só para a gente ver que não funciona os listeners de outras views dentro do InfoWindow, vou colocar um button aqui também. Button BT New Button Main Activity .this BT set test, colocar aqui botão BT.set background color, vou colocar um red, perfeito? Então adicionar no linear layout. Add view BT. Não vou retornar o list view ainda, tá? Deixa retornando null, porque pra gente ver esse camarada trabalhando primeiro. Depois eu retorno no list view, ok? Então vamos lá, vamos executar aqui. Android Application. Perfeito. Volta aqui. Tá lá, vamos chegar mais próximo. E vamos ver apenas o list view trabalhando com o fundo padrão. Ó, aquela janelinha padrão, e aqui já é o conteúdo nosso que a gente retornou, tá? Que é uma view, perfeito? Ou seja, a gente poderia colocar mais views lá e tocando o barco, perfeito? Mark 2, enfim. E aqui o Mark 1. Agora vamos retornar, vamos deixar retornando ainda o test view e retornar só o linear layout aqui também, tá? Você vai ver que esse camarada aqui não vai funcionar mais. Eu acabei esquecendo de trocar a cor aqui, vamos colocar um branco. Que o hexadecimal são 6 Fs, ou 3, né? Enfim, vamos executar. Perfeito, chegar mais próximo. Tá lá, tá. Alterou toda a janela. Eu acabei não colocando para testar o listening aqui do botão. Eu vou colocar o listening do botão aqui e vou alterar o ícone também. Alterar o ícone logo. Set on click listener new button on click listener. Perfeito? Escrevi errado aqui. Adicionar os métodos não implementados. Eu só vou dar um log aqui para ver se eu cliquei aqui, né? Então, vou colocar botão clicado. Ok, para alterar o ícone, a gente vai alterar por aqui mesmo, tá? Pelo Options, perfeito? Ícone. No caso tem um ícone personalizado ali dentro já, que é esse camarada aqui, perfeito? Que eu baixei na internet. A gente utiliza, na verdade, aqui um bitmap Descriptor Factory, tá? Descriptor Factory, perfeito? E pega alguns dos froms dele, tá? No caso aqui, como ele já está dentro do projeto, a imagem, eu vou colocar resource, mas eu poderia colocar file, bitmap, enfim, vários outros. Vou colocar resource, drawable, tá? No meu caso lá é o nome dele é pin, aquela imagem. Perfeito, eu terei imagem, tá? E eu terei também, coloquei o listener, né, no botão, para ver se vai funcionar ou não. A gente vai ver que não vai funcionar. Vou ter para log cat log e vou executar. Aí alterou o marcador, beleza? Você pode colocar o marcador para cada ponto, não precisa ser o mesmo. Eu coloquei o mesmo aqui, perfeito? Ok. Se a gente clicar aqui, vai aparecer nosso InfoWindow totalmente personalizado. Vou voltar aqui no Logcat, vou zerar e vou clicar no botão. Ele vai dar o clique no InfoWindow, perfeito? Ó, Mark 2, 4, tá? Que é do nosso listener lá do InfoWindow Click Listener, perfeito? E Mark 2 porque a gente está no marcador 2, perfeito? Ele não pega o clique porque o Maps ele trabalha como se isso aqui fosse uma imagem, tá? Então o clique é nele todo, não adianta você colocar outras views aqui para receber o clique, perfeito? E agora para finalizar é ver a gente mudando a posição do mapa, né? Vou tirar esse marker aqui, que está local, vou deixar o global e vou tirar esses comentários aqui, perfeito?
Como eu falei, dá pra você fazer com vários ao mesmo tempo. O negócio é que a lógica aqui tá bem simples, então não vou ficar quebrando a cabeça com isso, né? Eu vou só comentar aqui. E vamos executar. Um é do posicionamento todo do clique, né? Quando a gente clica, o marcador tem que mudar de lugar também. Perfeito. Só zerar aqui o logcat e executar novamente. Tá lá, eu vou mexer. E ele vem também, tá? Isso aqui é por causa do Camera Change. Agora se eu clicar, ele vem também, perfeito? Então é isso aí, o projetinho vai ficar embaixo para download. Eu queria mostrar os principais listas, mas você tem toda a série de listas aqui, tá? Perfeito? Se você quiser se aprofundar. Você tem o Marker aqui, se você quiser se aprofundar também em alguns métodos dele. E você tem o Mark Options, tá? Se você também quiser se aprofundar. Vou deixar os links dessas páginas aí embaixo, perfeito? E o link do projetinho, se você estiver no YouTube, vai estar no blog, perfeito? Se você já estiver no blog, o projetinho vai ficar embaixo para download, ok? Então é isso aí, valeu, obrigado e tchau.